E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Espero que vocês estejam todos muito bem, em nome do nosso Senhor Jesus. No livro de hoje, nós iremos aí ler, dando continuidade, no livro de Mateus, capítulo 29. Jesus, a parábola do banquete nupcial. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho. Por isso enviou seus servos a conclamar aos convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Mais uma vez mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos que foram convidados que lhes preparei meu banquete, os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e enviou seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está pronto. Contudo, os meus convidados não eram dignos. E depois às esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que o homem não trajava as vestes nupcial. Indagou-lhe: Amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou ao rei aos seus servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai para fora as trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos chamados, mas poucos escolhidos. Dai a César o que é de César. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionasse: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pelas aparências das pessoas. Sendo assim, diz-nos: que te parece? É correto pagar imposto a César ou não? Contudo, Jesus, percebendo a má intenção deles, e replicou-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Dai-me ver a moeda com a qual pagais o tributo. E eles lhe mostraram um denário. Então lhes indagou: De quem é essa figura e essa inscrição? Responderam-lhes: De César. Então lhes afirmou: Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvir tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Os saduceus e a ressurreição. Naquele mesmo dia, os saduceus, que pregam a inexistência da ressurreição, né, aproximaram-se de Jesus com uma questão: Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 10º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela.
Então Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio. São todas como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Ao ouvir tudo isso, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. O maior dos mandamentos. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito da lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Jesus é o Senhor de Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou: qual a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram: é filho de Davi. Contestou-lhe Jesus: então, como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor, pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chamou o Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém, mas, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta. Os doutores da lei falam, mas não agem. Mateus capítulo 23. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto ele vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os vossos lombos. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso, fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e, de serem pelas pessoas chamados Rabi, Rabi. Vós todos não sereis tratados de Rabi, pois só é um vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Na igreja não chama o pastor de líder, né? O líder, vê a tua liderança. Ué, gente, que história é essa? Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Por Deus, tá? Né? Pelos homens não, por favor. Ai de vós, doutores da lei, fariseus e hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto... Caiu? Mascou, Fê? Então vem. Porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei, fariseus, porque... Ai, meu Deus do céu. Porque demorais as casas das viúvas e para disfarçar, enlaçais longas orações
e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei, de fariseus hipócritas, porque vigiais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. É o que o pastor Antônio fazia, né? Ó, vigia a pessoa pelo mar e pela terra. Aqui. Porque viajais. Não, falei errado. Viajais, tá. Mas o pastor não vai fazer isso mesmo. No entanto, uma vez convertido, o torneis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ou seja, o pastor deveria te mostrar o caminho da salvação. Ele te mostra, gente, está dizendo aqui, tá? O caminho do inferno. E você, quando passa a seguir ele, você é 2 vezes mais propício a ir para o inferno que ir para o céu. Então, você aí tem que pegar a Bíblia e ler. Deus vai te dar sabedoria. E você vai entender. Não vai ser pastor, não vai ser teologia, não vai ser diácono, presbítero, nada. Em primeiro lugar, a sabedoria é de Deus. Vamos lá. Me perdi, mas vou mexer. No entanto, uma vez convertido, o torneis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Todos os cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais, dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está assentado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, sem omitir aqueles líderes insensatos, pois quais o pequeno mosquito mais engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis repleto de avareza e cobiça, né? Isso é pecado, hein? Fariseus que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda espécie de imundície. Assim também sois vós, interiormente pareceis justo ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Esse aqui, ó, é o ser humano, cuidado. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E declarais, se tivéssemos se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teremos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabais, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e mestres. A uns assassinareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis nas cidades e cidades. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Balaquias,
a quem mataste entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a essa geração. O lamento sobre Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassina os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que a partir de agora, de modo algum me vereis, até que venhais a dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Pessoal, povo de Deus, você que está empenhado em ler a Bíblia, em conhecer a palavra de Deus, em saber um pouco mais de Deus, as coisas vão mal, porque nós somos mal. O povo de Israel sempre ficava sob a condenação de Deus, porque eles tinham acabado de pecar. Eles tinham acabado de transgredir uma das leis de Deus. Se eu sei que eu não posso avançar o sinal vermelho e eu avanço, eu vou ser multado. É na nossa vida da mesma forma. Então, se eu peco, o pecado tem uma consequência, que é a morte. Né? Eu sou isentado. Eu passo a não mais ter direito da salvação. Então, eu não posso fazer isso. Se o povo peca, vai ter que pagar. Beleza? Pensamos nisso, né? Eu sei que agora eu já entendo isso. Agora eu compreendo. Agora eu sei. Agora eu tenho que pôr isso em prática. E é fácil? Não é fácil, é difícil. Eu estou rindo porque eu estou sendo observado pela Glaucia e pela Lana. Estão me olhando. Beleza? Então agora eu sei que eu não posso pecar. Mas a minha humanidade pecaminosa, né, eu tenho que lutar com ela, tem que sair no tapa mesmo. Porque a carne briga contra o espírito, a palavra diz isso. Você sabe, né? Tu é teu. E o espírito briga contra a carne. O espírito quer fazer o certo, mas a carne quer fazer o errado. Uhum. Então é difícil. Mas é você insistindo, você se dedicando, você buscando a Deus, o teu Criador, ele com certeza vai te ajudar. Mas você tem que ser firme. Porque você provavelmente, é isso, está sendo provado. Porque você é separado, você é escolhido. Entendeu? Não vai ser fácil assim, né? Você é separado, você é escolhido, mas você tem que passar. Imagina, Deus mandou seu filho, que não tinha nenhum pecado, e por isso ele teve que sofrer. Gente, ele foi cuspido, ele foi açoitado, ele apanhou, ele foi escoteado, gente, ele foi humilhado. E eu, que sou pecador, não vou ser por causa de quê? Pelo amor de Deus. A nossa esperança é uma esperança de dias melhores, uma salvação em Cristo Jesus, de Deus. Jesus fala assim, Adriano, você não merece, mas você se esforçou, então vem cá. Ou você errou muito, vai ficar aí, meu amigo. Não vai ter jeito. Deus, ele é justo. Ele não é justo. Sabe por causa de quê? Porque ele dá oportunidade. Se você muda, ele te abençoa e te salva. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na condenação do miserável, do justo, do justo não, do pecador, do ímpio. Não tem. Não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer, ele deseja, ele se alegra quando alguém se arrepende de um pecado, quando alguém muda a sua vida. Ele quer que todos sejamos salvos, em nome de Jesus. Mas é necessário eu fazer a minha parte, meu amigo. Se eu quero dirigir um carro, eu tenho que ser habilitado. E se eu não for a minha carteira, eu não vou ter ela. Beleza? Fiquem todos na paz. E até a próxima. Paz do Senhor.